Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz: não envolveis em discussões tolas, em conversas tolas que não edificam. Aqueles que estão segundo o Espírito de Cristo discerne sempre acerca da sua palavra que é viva e eficaz e não se envolve naquilo que outrora estava envolvido, segundo como um lamaçal em toda espécie de imundícia. Permite antes que seja refinado, que seja como o anjo que a palavra diz que colocou brasas vivas na boca, para que seja purificado. Lembrando sempre que a palavra diz: não envolveis também em doutrinas meramente humanas, aonde estão sempre cultuando aos anjos, porque sabe-se que Jesus Cristo dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Os anjos são conservos. A palavra diz que aqueles que assim seguem segundo o culto de anjos é tolice, ignorância, porque na verdade os próprios anjos ensinavam quando alguém queria prostrar diante dos anjos, e eles diziam: não façais isso, proste antes diante daquele que é digno de toda honra e de toda glória, porque na verdade o Senhor é digno de toda honra e de toda glória, e diante dele é que se prosta. Os anjos nos ensinam a reverência. É certo que o Senhor os utiliza em prol daqueles que perseveram no reino dos céus, seja para a segurança. Por isso, ficais sempre firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece e está sempre a nos direcionar, tanto em palavras como em atitudes, como devemos sempre proceder diante do Senhor, aonde nele há salvação, assim como nele há sabedoria, para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a ressurreição do último dia. Porque a palavra diz que maldito do homem que estriba no seu próprio entendimento, e na verdade nunca se alcança o desviar do mal, porque a única forma de desviar do mal são aqueles que prostam diante daquele que é digno de toda honra e de toda glória e que nos concede o entendimento, que é sempre desviar do mal. Por isso, estejais sempre apartados daqueles que queiram vos influenciar tanto em palavras como em atitudes para retroceder, porque a multidão incrédula, como não se alcança, a finalidade dela é sempre querer vos desvanecer na fé, mas aquele que é sábio não se envolve ser influenciado pelos ímpios e tampouco se assenta à mesa com os escarnecedores e zombadores, mas antes daqueles que perseveram dia após dia, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece, e a sua graça nos basta. Tudo posso naquele que me fortalece, assim como aquele que tem o Senhor está sempre a descansar no Senhor, porque Ele é fiel e
verdadeiro, aquele que não é chamado filho do homem, a natureza divina, pois não é homem para que minta e tampouco se arrependa. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar, pois ele é eterno. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.